vivemos tem necessidade de beleza para não cair no desespero. A beleza, como verdade, é a que traz alegria ao coração dos homens. É este fruto precioso que resiste ao passar do tempo, que une as gerações e as faz comungar na admiração. Concílio Vaticano II aos artistas. Santo Agostinho chamou Jesus de beleza tão antiga e tão nova. Quando conhecemos Jesus, esta beleza vem embelezar a nossa vida. Começamos a nos desenculturar do mundo para nos enculturar dos valores do Evangelho, não é mesmo? As nossas festas não são mais regadas à bebida, as nossas músicas começam a ser outras, a nossa alegria é outra, o nosso relacionamento em casa muda, o pai não bebe mais, a mãe não briga mais, as crianças sentem. Nós enculturamos do Evangelho de Jesus, começamos a exalar o perfume que é Cristo. São Paulo disse: nós somos para Deus o perfume de Cristo. Há uma necessidade imperiosa de evangelizar as culturas para enculturar o Evangelho. Papa Francisco, Evangelii Gaudium. Com as mãos no ar, entregou toda. Santa Teresinha do Menino Jesus viveu no final do século XIX na França, que era o centro cultural do mundo. Existia naquela época uma grande perseguição moral aos valores do cristianismo. Então seu pai, com muita criatividade, logo que a mãe morreu, comprou uma casa num lugar isolado da cidade, com muita área verde, muita flor, um lindo jardim. Comprou material de pintura, instrumentos musicais, muitos livros coloridos. Todas as noites contava histórias para suas filhas. Elas montavam peças de teatro. O beato Luiz Martins sabia que não dá para tirar tudo sem oferecer algo em troca. Então, ele preencheu todo o tempo das meninas com muita criatividade, alegria e com os valores do Evangelho. Minha mãe era uma pessoa analfabeta, mas ela percebeu em mim um ser artístico. E sempre que tinha alguma dança, algum espetáculo, alguma apresentação, ela sempre estava colocando a gente. Graças à minha mãe, eu sou uma amante da arte, da dança, do teatro, da música. Hoje estou aqui na Canção Nova, eu posso exercer a minha missão através dos meios de comunicação. Por isso, é uma graça ter recebido da minha família, dos meus pais, essa educação. Evangelizar através da dança é um trabalho muito fácil. Por quê? Porque a dança, ela traz à tona aquilo que é o mais delicado de dentro de nós, que é a beleza do ser criado por Deus. A dança traz para fora o sentir, o falar, o gesticular. Muitas vezes quando você dança, você está querendo dizer alguma coisa para alguém. As crianças gostam muito de dançar para os pais, porque é uma forma de se comunicar. Essa comunicação gera um interrelacionamento e aí entra a evangelização. Por quê? Porque quando eu vou dar as minhas aulas de dança e vou ensinar as crianças a dançar balé, no meu caso, que dou aula de balé clássico, eu procuro ensinar para elas que dançar não é somente se manifestar, mas manifestar aquilo que elas ganharam de mais precioso, que é o dom da vida que veio de Deus. Esse amor infinito de Deus que nos criou perfeitos, belos, diferentes. A minha beleza não é a sua beleza, você que está aí me assistindo. A sua beleza é a sua beleza, a minha beleza é a minha beleza, mas ela é infinitamente maravilhosa aos olhos de Deus.
Esse é o mover evangelizador da dança. Ele gera na criança, no adulto, no adolescente, esse desejo de se aceitar e de se reconhecer belo aos olhos de Deus. Para preservar nossa identidade cristã, é preciso resgatar a nossa herança cultural, aquela que recebemos de nossos pais, de nossos avós. E não é difícil distinguir essa herança cultural da cultura de massa que está aí. É como distinguir uma flor de plástico de uma flor verdadeira. O que nós temos que fazer um discernimento é sobre a diferença entre cultura e cultura de massa. A cultura verdadeira é a cultura de raiz, é a cultura que traz as tradições, as crenças de um povo, que faz parte da história desse povo e que vem da história desse povo. Essa cultura é que faz com que as pessoas possam ter os seus valores bem claros, ter a sua identidade bem clara. A cultura de massa, que é a cultura veiculada pela mídia secular, é uma cultura criada pela indústria cultural para venda de produtos, para alienação e para vender ideologias. Então, essa cultura de massa ela vai ter sempre mais poder na medida em que a cultura verdadeira de um povo acaba. O que nós precisamos muito hoje é resgatar as nossas tradições, as nossas crenças, os nossos valores, que são culturais e que fazem parte da nossa identidade. Boa noite. Boa noite, capitão. Boa noite. A nossa herança cultural cristã está presente em muitas festas religiosas em todo o nosso país, espalhadas pelo Brasil afora. Os eventos culturais, festas religiosas, fazem com que as pessoas tenham convívio, com que as pessoas participem da comunidade, com que as pessoas retomem a sua própria identidade e também conheçam a sua identidade. Agrega a comunidade. A nossa cultura cristã, nossa cultura raiz, está presente nas nossas tradições, na nossa música, está presente também nas artes plásticas. Quer ver um exemplo? As imagens sacras, elas foram trazidas desde o começo da colonização do Brasil através dos missionários. Essas imagens foram parar nas igrejas, e ao redor dessas igrejas se fundaram cidades onde hoje estes são os seus santos padroeiros. A nossa igreja sempre foi muito sábia em educar através dos símbolos. Os santos sempre foram pessoas que souberam utilizar dos símbolos, das imagens, das marcas para evangelizar, para ensinar. As igrejas nossas, muitas são decoradas com símbolos religiosos, com vitrais religiosos. Todo o objetivo é evangelizar, é ensinar. Ao longo dos séculos nós fomos aprendendo com os símbolos, hoje aprendemos com a catequese. Nós temos muito a ensinar e a aprender com a nossa igreja, que é rica de símbolos, rica de significados e rica de imagens. Quando eu ensino uma criança a mandar um beijinho para o menino Jesus no presépio, ou para Nossa Senhora, diante de uma imagem de Nossa Senhora, eu não estou ensinando esta criança a adorar uma imagem de forma alguma, porque nós católicos não adoramos imagens. Nós as veneramos por aquilo que elas representam. É diferente com a Eucaristia. Nós adoramos a Eucaristia porque Jesus está presente na hóstia consagrada. A hóstia não representa Jesus. Jesus está realmente ali, então nós adoramos Jesus Eucarístico. As imagens, elas são para nós como as ilustrações. Elas têm um valor didático.
elas nos recordam dos santos, elas nos recordam de uma passagem bíblica. São Francisco de Assis foi um santo na nossa Igreja Católica que usou amplamente deste recurso didático. Francisco de Assis soube muito bem usar as imagens, usar os argumentos, as coisas que tinha para evangelizar. O exemplo é o primeiro presépio montado por ele, com personagens vivos, para mostrar pessoalmente, concretamente, como foi o presépio lá de Belém. Se o Filho de Deus entrou no mundo das realidades visíveis, lançando pela sua humanidade uma ponte entre o visível e o invisível, é possível pensar que uma representação do mistério pode ser usada, pela dinâmica própria do sinal, como evocação sensível do mistério. O ícone não é venerado por si mesmo, mas reenvia ao sujeito que representa. Concílio de Nicéia, ano de 787. As artes sacras, elas fazem parte da herança cultural que eu quero deixar para os meus filhos. Por exemplo, as imagens em locais públicos atravessaram 5 séculos de história do Brasil. Elas dizem de onde viemos, dizem do que somos. Todas as vezes que na história da humanidade, em algum país, tentaram arrancar as imagens sagradas dos locais públicos, estavam atentando contra a liberdade religiosa daquele povo, enfraquecendo sua herança cultural, enfraqueciam a moral daquela nação. E o que isso tem a ver com educar na fé? Tem a ver com o futuro do nosso país, com aquilo que nós queremos que os nossos filhos encontrem pela frente. A arte de inspiração cristã começou às escondidas, ditada pela necessidade que os crentes tinham de elaborar sinais para exprimirem, com base na Escritura, os mistérios da fé e, simultaneamente, de arranjar um código simbólico para se reconhecerem e identificarem, especialmente nos tempos difíceis das perseguições. Quem não recorda certos símbolos, o peixe, os pães, o pastor, evocam o mistério, tornando-se esboços de uma arte nova. São João Paulo II.